Olá pessoal, tenho sempre vindo aqui falar com vocês sobre as experiências vividas como gestor e tenho sempre como foco temas relacionados aos desafios da gestão. Já falei aqui sobre como você deve chegar na empresa, como você deve observar a cultura organizacional, como você deve ter organização no seu trabalho, como você ser produtivo, vários comportamentos. Dessa vez, eu venho falar sobre um tema que tem me chamado muita atenção. Tem chegado alguns contatos dos meus mentorados no escritório. Então, fiz questão de trazer para cá uma informação onde o assunto é: quando vamos sair daquele emprego, daquele cargo, o que é que a gente deve fazer? Como é que a gente deve se comportar? Então eu chamei esse tema de Deixe a Porta Aberta. Nesses meus tempos como gestor, eu vi muita gente fazer o que, na minha opinião, não deveria fazer. Mas depois que fez, ficou muito difícil consertar. Tem duas situações em que você vai sair da empresa. Na primeira situação, é onde você escolheu sair da empresa, uma decisão sua. Você fez suas reflexões e dentro dessas reflexões você viu o que é melhor e o que é pior para você. Mas quando estiver nessa saída, nesse processo de sair da empresa, não fique insistindo em falar dos benefícios da nova empresa e principalmente não fale dos problemas da empresa atual. Não tem uma situação mais desagradável do que as pessoas que estão na empresa, que vão continuar na empresa, ficar ouvindo aquelas coisas. Ah, outra empresa que eu vou é melhor. Então, serenidade, sabedoria. Agradeça as pessoas que contribuíram com você durante aquele período que você esteve lá. Não saia correndo da empresa. Fale com seu chefe, agradeça a todos que contribuíram com você e deixe a porta aberta. Esse mundo dá muita volta. Quem sabe um dia você vai voltar, talvez em outro cargo, em outra posição, naquela mesma empresa. Serenidade e sabedoria. Na outra situação, que é onde as pessoas estão solicitando o seu cargo, demitindo você ou exonerando você, seja lá o termo que for, é uma situação que vai exigir de você ainda mais serenidade e sabedoria. Saia por cima, saia sereno. Eu sei que não é fácil, eu sei que em algumas situações vai deixar você numa condição muito crítica, né? Afinal, você está perdendo um emprego ou um cargo. Se alguém está tirando você daquele cargo por algum motivo, ele já tem argumento suficiente para isso. E ele já tem o aval de quem precisa dar o aval para que ele faça aquela ação. Então, o que você vai argumentar, o que você vai falar, não vai ajudar muito. Dependendo do que você falar, pode até atrapalhar. Se essa pessoa chegou a esse momento de conversar com você, ele está decidido. Até porque tem outras situações em algumas empresas, públicas e privadas, que você vai sair por uma informação que foi dada por mensagem, por uma publicação no Diário Oficial, se for gestão pública. Essa situação é muito mais complexa. Então, nada do que você falar vai agregar valor agora nesse momento. Claro que é importante que você pergunte, se você tiver a oportunidade de conversar, pergunte. Você pode só me dizer qual foi o motivo, porque eu preciso analisar o motivo, até se for o caso eu melhorar a minha performance. Porque isso é importante, só não deve insistir. Não, se você pergunta e ele não responde, não fique insistindo. Provavelmente se ele não responde, ele não tem um argumento tão técnico, porque a sua demissão ou a sua retirada do cargo pode ter sido por uma decisão política, institucional, ou pode ter sido por uma redução de despesa, por vários motivos. Você chegou no patamar muito alto financeiro da empresa, de salário, e a empresa está encontrando uma pessoa que, para ela, pode substituir você. Então, essa coisa é toda muito complicada. Então, pergunte. Se não disser, não insista. Eu tenho
já pensando nisso, eu tenho conversado com alguns gestores que eles sempre dê sinais para os seus colaboradores, dê feedback, explique, olha, eu não estou muito satisfeito com esse seu trabalho, ou você não está entregando o que a empresa espera, porque quando você vai dar essa informação, quando você vai dizer para a pessoa que ela vai ser demitida ou vai perder o cargo, ela vai ser pega de surpresa, isso é muito desagradável. Mas, pessoal, isso pode acontecer. Então, a gente precisa se preparar, né? Então, esses feedbacks que eu tenho sugerido, às vezes não acontecem. Então, esteja preparado para quando isso acontecer. Serenidade e sabedoria sempre. Se ele te disse o motivo, pense, mesmo que você não concorde com aquele motivo, ele existe, foi dito por alguém. Então vale a pena você refletir, quando estiver com a cabeça um pouco mais tranquila, reflita, analise aquilo que ele disse. Ele pode ter dito, olha, estou tirando você porque você não estava se comunicando bem com as pessoas estavam reclamando disso. Então guarda isso, faz uma análise, porque se isso realmente estiver acontecendo, se você não ajustar esse comportamento, muito provavelmente vai acontecer em outra empresa que você for. Tá? Então, analise o que foi dito para você. Antes de sair, mesmo que numa situação dessa de ser demitido, agradeça às pessoas que contribuíram com você. Sempre tem alguém que contribuiu, sempre tem alguém que chegou perto de você. Claro que isso é difícil, Luiz, muito difícil. Mas chegue, faça isso, agradeça. Não invente de fazer mensagens ou discursos desacreditando a empresa ou desacreditando as pessoas que foram seus gestores por isso ou por aquilo. Eu já vi gente fazer isso e se deu muito mal. Porque tem uma frasinha que diz, quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Então, lembre que você vai para uma outra empresa. Essa empresa, muito provavelmente, vai perguntar para outra, por que foi que ele saiu? O seu gestor anterior pode dizer, não, ele saiu, ele estava com alguma dificuldade aqui, mas é um bom profissional e tal. Imagina se você sai batendo na empresa, sai batendo no seu gestor, como é que vai ser essa informação para a empresa que vai te contratar? Então, não agrega nada, não agrega nada. Com certeza, tentar macular a imagem da empresa ou de algumas pessoas que fazem parte daquele trabalho não vai ajudar em nada. Vi muita gente sair de cargo comissionado na gestão pública, né? E mesmo na iniciativa privada, falando, culpando o prefeito, o governador, o dono da empresa. Isso tire da sua lista de ações que você vai fazer, porque isso não vai trazer nada de benefício. Eu estou insistindo nisso porque semana passada eu vivi uma situação dessa com a pessoa que me passou, a pessoa depois muito arrependida. Então isso é uma coisa recorrente. As pessoas nesse momento do caos, vamos dizer assim, não têm a serenidade necessária para que você não se prejudique, assim, mais ainda do que você está se prejudicando naquele momento. É um prejuízo para você. Quer dizer, o mundo dá muita volta, muita volta. Você poderá até voltar a atuar naquela organização, quem sabe. Você saiu porque não estava conseguindo administrar alguns conflitos, por exemplo. Mas se recuperou, foi para outra empresa. E aí a empresa que você saiu diz, opa, quer voltar? Você melhorou aquela condição, eu tenho acompanhado você, que tal? O mundo dá volta. Então, busque se desenvolver. Sempre, sempre. Você vai estar preparado para outras opções, para outras oportunidades que vão surgir. E eu tenho dito sempre, as oportunidades surgirão. Se você estiver preparado, elas vão alcançar você. Se você não estiver preparado, você vai perder a oportunidade. Assim, deixe a porta aberta.